Olá, bom dia! Como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um dia nas nossas lives aqui da semana, né, da jornada da transformação. Nós estamos em uma semana muito importante aqui falando sobre transformação pessoal, falando sobre coisas que atrapalham a gente nesse processo. Eu vou colocar o tema da live aqui, vou escrever, vou deixar marcado. Vou fixar aqui, porque às vezes alguém pode chegar e procurar qual é o tema da live hoje. E hoje o nosso tema é esse: não espere pelo momento perfeito. Sejam bem-vindos aí, pessoal que está chegando agora. Ontem a nossa conversa foi muito bacana e a gente teve um tempo aqui de falar um pouquinho sobre esse processo de mudança. Será que é tarde demais para recomeçar? Às vezes a gente começa certos processos aí de transformação e a gente acha que está tarde demais, que todas as circunstâncias estão negativas, né? E a gente às vezes não sabe o que fazer para começar. E foi muito bacana, ontem a gente teve participação de uma pessoa aqui junto com a gente na live, foi muito legal. E hoje eu quero dar continuidade aí ao que a gente estava falando dentro dessa pegada aí da transformação, retomando aí um pouquinho do que a gente estava falando ontem, sobre era tarde demais para começar, não era? Será que eu tenho força para recomeçar? Lembrando que aqui a gente também tem uma certa parte do público que essas pessoas aí de 40 anos, né? Então, muitas vezes esse tipo de dilema vem, cara, eu preciso reinventar minha vida, eu preciso recomeçar um monte de coisa na minha vida, mas tá tarde demais. Eu já comecei a fazer tanta coisa que não estava legal, será que vai dar certo dessa vez? E a gente está confrontando essas coisas, né? Então, ontem eu propus um exercício na live para o pessoal que participou, e deixei até marcado nos comentários da live de ontem, que ficou salva lá no feed. Quem tiver interesse pode assistir, vocês que vão assistir depois aí a versão gravada, vocês podem ir lá e tentar fazer o exercício. Mas eu deixo aqui a proposta para quem quiser fazer esse exercício, que é você identificar os pensamentos e os sentimentos que vêm toda vez que você pensa em começar alguma coisa, ou recomeçar, na verdade, um projeto de transformação. Qualquer desafio que você tem na sua vida que envolva transformação, vem uma série de sentimentos, de pensamentos na sua mente. Às vezes até de maneira assim que você nem percebe. E às vezes você anotar, você fazer esse exercício de colocar por escrito, ajuda você a trazer clareza sobre o que passa dentro de você, o que se passa no seu coração. E de repente esses sentimentos, esses pensamentos podem ser a raiz da sua autossabotagem. Porque eles revelam camadas aí da sua vida, às vezes camadas aí do seu passado, que podem estar interferindo no seu processo de tomada de decisão. Existem coisas muito mais profundas do que simplesmente falta de força de vontade. Muitas vezes a gente cai nessa ideia aí de que tudo é falta de força de vontade. E não é bem assim. Existe toda uma estrutura emocional, toda uma estrutura mental e por trás da questão da falta de vontade. E às vezes a gente tem que lutar contra isso também, né? E ontem eu propus um exercício aí sobre se você já parou para pensar qual é o maior impedimento para você entrar em ação rumo à sua transformação. Se você está assistindo essa versão aqui dessa live depois gravada em alguma plataforma, porque eu vou colocar no Instagram e vou colocar no YouTube também. Então, se você está assistindo depois e se por acaso você se interessou em fazer esses exercícios, eu quero que você deixe nos comentários para mim o que foi que você sentiu, qual foi sua percepção sobre isso. Se você está aqui agora, eu peço que você mande
aviãozinho para alguém, que você convide os seus amigos, as suas amigas, que você realmente esteja aí, né, participando, interagindo. Eu acabei de fazer isso agora também, mandei aviãozinho aí para algumas pessoas. E ontem a gente perguntou isso, né? Qual é o maior impedimento para que você entre em ação hoje, rumo à sua transformação? Muitas vezes, algumas pessoas com quem eu converso, elas se identificam com algumas coisas. Eu comecei a falar um pouco sobre isso ontem. Ontem eu falei um pouquinho sobre esses fatores aí. Podem ser crenças limitantes. Por exemplo, um exemplo de crença limitante. Eu já passei da idade para mexer com esse negócio de mudança, de transformação. Já não tem mais jeito para mim. Isso é uma crença. E aquilo que você alimenta na sua mente pode determinar o resultado que você vai obter, né? Ontem a gente falou sobre a mentalidade positiva, que parece uma coisa meio piegas a gente ficar falando, mas não é não, porque faz muita diferença na hora que a gente precisa, tá? Outra coisa que é muito identificada aí nesse processo, né, como uma coisa que é sabotadora, a procrastinação. Você sempre ficar adiando para depois, você sempre ficar levando para um momento aí depois, para começar, ficar esperando, enrolando, enfim, o medo de errar, medo de falhar de novo. Mas eu já tentei tantas vezes e não deu certo. E agora? Vou tentar de novo e vai dar errado de novo. Aí vem um monte de vozes, né? Vozes internas da sua própria mente, vozes do seu passado. Você lembra de situações que você viveu no seu passado e que deu tudo errado. E para melhorar não, né, gente? Piorar ainda mais a situação, vem aquelas vozes que ficam ao nosso redor falando que vai dar tudo errado, que você já tentou e não deu certo, que tal coisa é muito difícil, que é melhor você desistir. São os abutres emocionais, né? Eles se alimentam da nossa dor, se alimentam daquilo que a gente não cuida, que a gente não trata, como se fossem cadáveres que a gente carrega, e eles adoram isso aí. E aí eles ficam ao nosso redor falando, né? Esperando pelo pior. A gente precisa lutar contra essas vozes. Às vezes a comparação, a baixa autoestima, às vezes a gente olha o processo de transformação do outro e a gente se compara e a gente não se sente capaz de alcançar aquele resultado que o outro está alcançando também. E isso tudo pode vir como sabotador. A falta de clareza sobre aquilo que a gente quer. A gente, às vezes, não entra em ação porque a gente não está claro para a gente o que a gente quer. A gente não sabe aonde a gente quer chegar. A gente, às vezes, precisa ter um mínimo de percepção, um mínimo de... Olá, tudo bom? Às vezes, a gente precisa ter um mínimo de noção da onde a gente quer chegar, do ponto B. Mas tem um ponto aí sobre a clareza que eu vou falar daqui a pouquinho. Estou só pontuando aqui. Tem a questão do cansaço, da sobrecarga. A gente falou um pouco sobre isso ontem com a nossa convidada durante a live. Que às vezes a gente se sobrecarrega demais com muita coisa e aí esse excesso de sobrecarga a gente não consegue caminhar e fica pesado. E às vezes a gente precisa abrir mão de coisas, né? E tem outra vertente aí sobre querer controlar todo o processo e querer que tudo esteja perfeito, para aí a gente começar a agir. Existem várias coisas e a gente precisa identificar o que é que paralisa a gente. E a importância de celebrar cada pequeno avanço. Basicamente, a gente falou disso de uma forma muito resumida ontem. Fiz essa pequena introdução aí para trazer
a nossa pauta de hoje, o nosso assunto de hoje, né? Em qual área da sua vida você acha que se começasse a fazer algo hoje, destravaria sua mudança? Essa foi a pergunta que eu fechei a live de ontem. Mas hoje eu quero ir além disso. Eu quero falar com você sobre... Você precisa entender que o tema da live é: não existe momento perfeito para começar a sua transformação. Existem duas coisas, nessa live de hoje eu vou falar de duas coisas, tá? Não são só essas duas coisas, mas eu vou falar de duas coisas, ok? Não existem apenas essas duas coisas, mas eu vou falar de duas coisas que são fundamentais você entender para que você não fique paralisado no meio do caminho. Então eu peço, se você está aí na sua casa agora, escutando essa live, ou se você está assistindo a versão gravada depois, pega um papel, pega uma caneta, senta num lugar com calma e anota essas duas coisas que eu vou te falar. Porque você tem que prestar atenção nisso, porque isso é uma coisa que paralisa muita gente, impede muita gente de continuar avançando, até nem de continuar, impede muita gente de começar. Eu acho que assim, tão ruim, só um minuto, gente. Deu vontade de espirrar. Tão ruim quanto... Ai, só um minuto, gente, tá dando... Eu tô prendendo aqui a vontade. Vontadezinha de espirrar. Desculpa aí, gente. Acontece, né? Ao vivo, acontece essas coisas. Mas, enfim, tão ruim quanto você começar e parar no meio do caminho é você sequer começar, porque tem essas duas coisas que eu vou te falar que impedem você de entrar em ação. E que, aliás, aqui o tema é você não esperar o momento perfeito. Essas duas coisas que eu vou te falar aqui, por que eu escolhi essas duas coisas para falar? Porque elas impedem você de entrar em ação na hora certa. Elas fazem você perder o seu timing. Elas fazem você deixar as oportunidades passarem dentro do seu processo de mudança. Porque você está preso nessas duas coisas. E hoje vai ser super rápido. E eu vou falar essas duas coisas aqui. Pega o papel, pega a caneta e anota isso agora que eu vou te falar. Que é o seguinte. Primeira coisa que você precisa abandonar da sua vida se você quiser mudar. Então, anota, o tópico é o seguinte: duas coisas que você precisa abandonar da sua vida hoje, se você quiser mudar e não perder o timing. Duas coisas para você não fazer mais, para você não perder o timing. Primeira, pare de querer controlar todo o processo. Você precisa entender que você não tem o controle de tudo. Muitas vezes você não entra em ação porque você não vê o processo todo, te falta clareza. E muitas vezes você usa a desculpa da falta de clareza para disfarçar a sua necessidade de controle sobre o processo. Mas você não tem controle sobre todo o processo. Você nunca vai conseguir enxergar tudo, absolutamente, passo a passo, todo o processo. Você pode ter uma ideia. É diferente, você pode ter uma ideia, você pode ter traçado uma trilha, você pode ter feito um roadmap, né? Para saber o que... ter mais ou menos uma previsão do que vai acontecer, quando vai acontecer, quando você quer que aconteça, mas você
não tem o controle do processo. Então, pare de querer controlar todo o processo. Tem muita gente que não entra em ação para se transformar porque quer controlar tudo, desde o comecinho. E se está lá no comecinho e não enxerga cada pequeno detalhe e se acha que não vai ter o controle de cada um desses pequenos detalhes ao longo de todo o processo que liga o ponto A ao ponto B, ela não se põe em ação. Mas você nunca vai conseguir ver tudo. Você só consegue enxergar uma pequena parte que está ali, restrita àquele momento, talvez da sua semana, do seu mês, talvez do seu ano, não sei. Qual é a esfera inicial de clareza que você tem? Mas você precisa entender que mesmo sem ter o controle do processo todo, você precisa se mover, você precisa entrar em ação dentro da parte que você vê hoje, dentro da parte que você está enxergando hoje. Você precisa se mover com a clareza do seu momento presente. E a clareza tem a ver com movimento. À medida que você se move ao longo do processo, a clareza vai acontecendo dentro desse movimento. É como se você estivesse andando e a luz, o farol, vai refletindo até uma certa parte e você não vê muita coisa. Você tem uma noção de onde você quer chegar, tem mais ou menos uma noção do caminho, mas você não está enxergando a estrada. Mas à medida que o farol vai avançando, o carro vai avançando, você vai clareando mais e você vai enxergando. Mas você não tem o controle de tudo. Então, mova-se mesmo sem ter o controle de todo o processo. Se você espera ver tudo para começar, você não vai começar nunca. Escreve o que eu estou te falando. Se você é uma pessoa controladora, se você é uma pessoa manipuladora, se você é uma pessoa extremamente calculista em excesso, isso pode ser o ponto que está atrapalhando a sua vida de avançar. Você precisa cuidar daquilo que fez você adoecer com excesso de controle. Existem pessoas que têm essa questão do controle, de calcular as coisas como algo natural do próprio perfil comportamental. E isso não é ruim de todo. Eu quero deixar bem claro que isso não é ruim. Mas o que é ruim é o excesso. O que é ruim é o que sai da normalidade. O que é ruim é o que adoece a alma. À medida é o que distorce você emocionalmente. Isso é ruim. Se você é uma pessoa extremamente controladora, manipuladora e você quer ser esse tipo de pessoa para absolutamente tudo na sua vida, para as pessoas com quem você se relaciona, você manipula pessoas, você quer manipular situações, às vezes você quer manipular de uma maneira que te beneficie, isso está errado. Você precisa de ajuda, você precisa procurar ajuda profissional às vezes, porque isso tem raízes que podem ser muito prejudiciais aí, e que se você cuidar, você pode, como é que eu vou dizer, você pode lidar com essa característica que às vezes é positiva e você pode lidar com isso de uma forma leve e saudável. Você tem que tomar muito cuidado para não distorcer algo bom que você tem, que é uma capacidade às vezes de planejamento, de ver cenários, enfim, mas você
tem que tomar cuidado para não cair no desequilíbrio. E não espere ver tudo para começar. Senão você não vai começar nunca. Eu só vou começar quando eu tiver o controle de absolutamente tudo, que eu souber tudo que vai acontecer. Eu não comecei ainda porque eu não consigo controlar tudo. Você não vai começar nunca. Você vai viver eternamente frustrado no campo das ideias. E a sua transformação, eu lamento dizer, ela não vai acontecer. Não vai. Porque você ainda está paralisado nisso aí. O momento certo de você se mover é agora. Então, mova-se com aquilo que você vê hoje. Não espere querer entender tudo, ver tudo, controlar tudo para a partir daí você começar a entrar em ação. Porque senão você nunca vai começar. Então, o ponto número 1 que eu deixei aqui é esse. Se você está anotando, se você vai assistir essa live depois, anota isso. Ponto número 1, pare de querer controlar todo o processo. Você não tem esse controle. O ponto número 2, que é uma coisa que também tem um pouco a ver com isso que eu estou falando, mas eu separei aqui para ficar bem didático para você, é o seguinte: abandone o perfeccionismo. Abandone o perfeccionismo. Tem um pouco a ver com aquela questão do controle? Pode ter a ver. Mas o perfeccionismo, ele revela certas camadas da nossa alma que muitas vezes a gente não percebe. E o perfeccionismo é só um sintoma. Ele é a pontinha do iceberg. Lá na profundidade tem uma coisa muito maior que fundamenta a nossa reação, o nosso comportamento, a nossa estrutura mental de perfeccionismo. Muitas vezes é a baixa autoestima, muitas vezes é a necessidade de aprovação, muitas vezes, sabe o que é? É uma fome de amor, de ser amado. Às vezes a gente quer ser aquela pessoa perfeccionista, aquela pessoa perfeita, porque a gente acha que sendo perfeito a gente vai ter a aceitação e o amor de quem deveria ter nos dado amor e não deu um dia. A gente vai ter a valorização de quem deveria ter nos valorizado um dia e não nos valorizou. Então a gente sente a necessidade de fazer tudo o melhor, ser perfeito, para poder ser aceito, para poder ser amado. Porque a gente não se sente digno de ser aceito, de ser amado por ser quem a gente é, sem forçar a barra para ser perfeito. Então, se você não quer perder o timing do seu processo de transformação na sua vida, você precisa abandonar esse perfeccionismo. E eu vou te mostrar por quê. Porque quando você quer tudo perfeito, sabe? Eu só vou entrar em ação na minha transformação. Agora eu vou mudar as coisas na minha vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal. Mas eu só vou começar porque quando tiver tudo perfeito. Eu só vou começar quando tudo estiver assim dando certo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui só para ficar... Eu gosto de dar exemplos para clarear, assim, ficar bem lúdicozinho de entender, né? Por exemplo, faz de conta que você vai criar um canal do YouTube. Você quer criar, é seu sonho. Você quer falar alguma coisa e você não começou ainda. Mas eu não tenho a luz certa, eu não tenho microfone, eu não tenho uma câmera boa, eu não tenho um lugar para fazer isso, para fazer aquilo. E aí você nunca começa porque você acha que nunca tá bom. Mas o perfeccionismo pode ser aquilo que está roubando o seu timing. Essa coisa de transformação tem muito a ver com a gente saber fazer a leitura do tempo, a gente não perder o timing. E o perfeccionismo é um ladrão que nos rouba essa percepção do tempo certo. Você precisa, como eu falei no tópico anterior da questão da necessidade de controle,
Comece com aquilo que você tem hoje. Faça o melhor que você pode. Não é ruim querer fazer as coisas bem feitas, eu quero deixar bem claro. Não é para você fazer mal feito. Não é só isso. Mas não dependa de estar tudo perfeito para começar. Começa com o que você tem hoje. Perde esse medo. Às vezes tem medos que foram plantados lá atrás, no nosso passado, que estão fazendo a gente hoje ter medo de errar. Porque às vezes, talvez no seu passado você foi muito criticado, alguém te ridicularizou, riu de você na frente dos outros. Às vezes uma pessoa importante da sua história fez piada de você no momento que você arriscou começar, mesmo sem ter tudo perfeito, e aí você se sentiu tão mal com você mesmo. Aquilo colocou em dúvida a sua identidade. A sua identidade talvez não estava tão bem formada naquela época. Você não estava tão seguro. Talvez você fosse criança ainda, não tivesse o entendimento, as habilidades emocionais para lidar com essa coisa das duas. Falei das duas, né? Que bom, Simone, fico feliz. Fico feliz em ajudar. A gente está aqui para isso mesmo. Então, às vezes, a gente recebe esse peso das pessoas, sabe? Essas palavras negativas, essas coisas que botam a gente para baixo. E a gente começa a questionar a nossa identidade, quem a gente é. E questionando quem a gente se vê como uma pessoa que não tem valor, a gente vê a nossa identidade nos olhos dos outros. E aí a gente não entra em ação, porque não está tudo perfeito. Porque um dia a gente entrou em ação, mesmo com tudo imperfeito, e a gente foi questionado, ridicularizado, invalidado ou desencorajado. Mas a perfeição não existe. É isso que eu quero dizer. A gente nunca vai entrar em ação esperando que tudo esteja perfeito, porque não tem perfeição. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem problema. Todo mundo enfrenta dificuldades. Então, a gente precisa aprender com os nossos erros. Os nossos erros, eles podem ser grandes escolas, grandes lições, se a gente souber extrair as lições desses erros. E a gente tem que perder o medo de recalcular a rota, quantas vezes for necessário. Tudo bom, Raimunda? Seja bem-vinda. A gente precisa perder esse medo de recalcular a rota, sabe? Se a gente começar a mudar o olhar para os erros, em vez de a gente, toda vez que a gente errar, a gente ficar jogando, sabe? Ficar se culpando, ficar se cobrando, ficar se distorcendo a nossa própria autoimagem por causa dos erros que a gente comete. A gente fica se acusando. E a gente precisa mudar esse olhar e falar, não, eu errei, mas o meu erro foi uma chance de aprender mais uma coisa. Claro que não erre sempre, né? Aquela coisa, não erre sempre na mesma coisa. Erre sempre, ou melhor, vou corrigir a frase aqui. Erre sempre, mas nunca na mesma coisa. Tipo assim, não tenha medo de errar. Né? Tenha medo de ficar repetindo os mesmos erros, as mesmas coisas e não tirar lição daquilo que você está errando. Porque também aquilo que você erra pode ser algo que vai ensinar não só você, vai ensinar outras pessoas também. Você vai ter autoridade para ajudar outras pessoas que de repente vão passar pela mesma coisa que você passou. E a transformação que você quer, ela está na atitude que você não toma. Então você precisa de autoconhecimento, mas você também precisa agir, tá? E com a ação vem o autoconhecimento, uma coisa está linkada com a outra. Você começa a se mover, você vai se autoconhecendo mais. À medida em que você vai avançando, à medida que você vai perdendo o medo de errar. E eu quero chamar alguém aqui para participar comigo. Eu quero saber se eu posso chamar alguém. Posso chamar? Quem que eu vou chamar?
Simone, eu posso te chamar? Tá tudo bem? Faz assim pra mim se eu puder te chamar. Manda uma mãozinha assim. Posso te chamar aqui? Eu vou chamar. Se não puder, não tem problema não, tá? À vontade. Quero ouvir um pouco vocês, porque sempre a live fica mais rica aí quando a gente convida alguém para participar junto com a gente, né? Se você não puder, me avisa aí que eu chamo outra pessoa. Claro, né? Se puder, né, gente? Fica à vontade. Simone, eu mandei o convite para você. Se você não puder, me avisa, tá? Vamos ver. Ah, desculpa, então eu vou chamar outra pessoa. Vou chamar outra pessoa. Chamei a Raimunda. Raimunda, você pode entrar, Raimunda? E se não puder também, não tem problema, não. Se não puder, não tem problema, gente. Eu sei que nem todo mundo tem condições, né? Às vezes está fazendo outra coisa, às vezes está sem poder participar, mas isso é normal. Eu gosto de chamar porque eu acho que tem. É bacana, né? Fica a live fica mais rica, fica mais dinâmica. Eu chamei você, Raimunda, você está podendo? Vamos ver se a Raimunda. Eu acho que a Raimunda também não está podendo, não. Eita, ninguém está querendo participar comigo hoje? Deixa eu ver se. Vou chamar de novo aqui. Gente, é assim, né? Ao vivo é desse jeito. Às vezes dá certo com um, não dá certo com o outro, mas não tem problema, não. A gente fica à vontade, o importante é que a coisa aconteça. Essa história de quebrar o perfeccionismo, né? Então, eu vou tentar mais uma pessoa aqui, tá? Se não der certo, aí depois eu vou registrar aqui outra coisa. Lenita, chamei a Lenita, vamos ver se vai dar certo aqui. Se não der certo, gente, também não tem problema não, tá? Vamos ver, vou esperar mais um minutinho. Eu acho que ninguém tá afim de participar hoje aqui, né? Tudo bem, gente. Eu entendo que nem sempre tem condições, né? Agora é o seguinte, eu vou mandar uma. Tá bom, tudo bem. É o momento também, né? Tem horário que é complicado, né, gente? Esse horário que eu peguei para fazer as lives realmente tá meio complicado. Mas olha só, eu vou dar uma tarefinha para vocês, então. Eu vou pedir, quem puder aí, faz um print, tá? Faz um print da live e reposta nos seus stories. Eu vou repostar nos meus stories se você me marcar, tá bom? Vou marcar você, vou te repostar. E eu quero fazer aqui uma proposta para vocês, uma tarefa, para essa live de hoje. Você que ficou aí até o final, ou você que vai assistir depois, faz essa tarefa e você pode me marcar nos stories depois, quando você estiver fazendo essa tarefa. Ou você pode fazer um comentário lá debaixo aqui da live que vai ficar gravada, deixa um comentário e marca alguém, se puder. É uma tarefinha que eu vou fazer para a live de hoje. Aproveita, vou convidar você para entrar no meu canal do Telegram. Ele estava assim meio paradinho, estava respirando por aparelhos, mas eu estou trazendo ele à vida de novo, quebrando o meu perfeccionismo pessoal e fazendo aquilo que tem que ser feito com os recursos que eu tenho. Então, lá na minha bio tem um link, você clica lá no link e tem canal do Telegram. Aí você entra lá, eu vou deixar a tarefa por escrito lá. Mas eu vou falar aqui a tarefa também. E vou deixar nos comentários, tá? Depois vocês, se puderem, vocês façam a tarefa, vocês me marcam que eu vou repostar vocês nos stories, ok? Então a tarefa é o seguinte. Essa questão do momento perfeito para começar, a gente viu que não existe, né? Isso é mais uma coisa nossa do que qualquer outra coisa. Então, essa tarefa, você vai trabalhar diretamente essa questão do perfeccionismo, tá? Você vai quebrar o perfeccionismo. Como? Você vai escolher uma coisa que você vai fazer
para não agradar alguém, para quebrar a sua necessidade de estar tudo perfeito. Então, escolha uma coisa para você fazer que não vai estar tudo perfeito, mas você vai fazer mesmo assim, ou então faça algo que intencionalmente não seja aquela coisa que você vai se preocupar em agradar todo mundo. Intencionalmente. Seja ridículo, por exemplo. Você pode escolher, seja ridículo. Se a sua necessidade de perfeccionismo e de aprovação está ligada a essa questão da autoimagem, faça algo ridículo, tá? Então é a tarefa, faça algo para quebrar o seu perfeccionismo. E aí você vai me dizer o que você vai fazer, quando você vai fazer, como que eu vou saber que você fez? Eu preciso saber que você fez, então você vai fazer uns stories, você vai escrever alguma coisa, você vai me deixar saber isso de alguma maneira. E aí, depois que você fizer, e você registrar, e você me mostrar, você vai celebrar, você vai comemorar. E você vai me mostrar que você comemorou. Fechado? Então, é o que você vai fazer, quando você vai fazer, como eu vou ficar sabendo, depois que você fizer, como você vai comemorar e como que eu vou saber que você comemorou, tá? Calma que eu vou deixar tudo escrito lá para você não se perder, ok? Arrisque quebrar o perfeccionismo. Arrisque começar sem estar absolutamente com tudo sob controle. Arrisque começar mesmo sem estar tudo. Manda mensagem no direct. A Kelly, inclusive, eu quero parabenizar a Kelly. Kelly, eu vou te repostar hoje nos stories. Eu vou falar de você nos meus stories hoje. Porque você fez tudo bonitinho. Ó, parabéns para a Kelly. A Kelly foi sensacional. Arrisque ser ridículo. Ou arrisque fazer alguma coisa que quebra com o seu perfeccionismo. Arrisque. E aí você vai fazer essa tarefinha. Quebre o perfeccionismo. A tarefa para hoje é essa. Quebre o perfeccionismo. E aí, você tem algum plano para sua vida? Que tal começar a dar o primeiro passo para realizar isso hoje? O que você vai fazer? Então, esse foi o tema da nossa live de hoje. São lives mais curtas, são lives de meia horinha aí, tá? Para não estender muito, né? Mas são lives com o objetivo de mexer com você um pouquinho, de instigar você a fazer você entrar em ação para que você possa transformar a sua vida. Porque, afinal de contas, a transformação que você quer está, muitas vezes, naquilo que você não faz. E, às vezes, você não faz porque algo te paralisa e você precisa descobrir o que é que te paralisa e cuidar disso. Mas eu quero deixar bem claro que você não vai começar a caminhar só depois que você tratar aquilo que você acha que está te paralisando. Não. Durante a caminhada, durante o movimento, a clareza vem, o tratamento vem. Você precisa estar em movimento. Não aguarde tudo estar perfeito, tudo estar sob controle para você começar. Comece agora com o que você tem, do jeito que você está, com aquilo que você tem. Ó, o microfone caindo aqui. Comece com aquilo que você tem hoje, com os recursos que você tem. Simone, pode me chamar, não tem problema, vamos conversar. E entra em ação, porque a clareza vem à medida em que você se coloca em ação. Tá bom, gente? Entra no Telegram, eu vou deixar essa tarefa por escrito. Daqui a pouco eu vou só terminar de escrever, vou colocar lá, faz essa tarefinha, manda para os amigos, chama as pessoas. Amanhã a gente vai fazer o terceiro dia, tá? Eu vou adiantar um tema aqui. Eu vou falar um pouco de algumas coisas. Eu já comecei a pincelar um pouquinho hoje, porque tem a ver. Mas amanhã eu vou aprofundar em outras coisinhas, tá? Sobre coisas que impedem você de avançar. Amanhã eu vou entrar em alguns pontinhos mais sensíveis, tá? E é isso aí, gente. Um beijo para vocês.
Um abraço, amo vocês. Faz aqui, marca no direct, enfim, entre em ação. Quebra o perfeccionismo hoje. Se você achar que tem que ser ridículo, seja ridículo hoje. Posta nos stories, me marca, escreve lá nos comentários, faz alguma coisa. Me faz ficar sabendo, de alguma forma. Ok? Grande abraço e até amanhã.